sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 16, ele relata sobre isso. E ele fala: e nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua glória, quando ele foi transfigurado no Santo Monte. Aqueles discípulos, aquele relato acabou impactando tanto a vida deles, que há registro tanto no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Por uma razão especial, não tem registrado esta passagem no livro de João. Por que será? Por que esta passagem que marcou tantos discípulos não está registrada no livro de João? Há um motivo muito especial para isso. Quando nós vimos essa transfiguração, essa glorificação de Jesus na terra, nós percebemos que aquilo marcou a vida deles. Mas João, que estava com ele naquele momento, Pedro, Tiago e João, ele teve outra oportunidade de ver Jesus glorificado. Quando João ele foi exilado na ilha de Pátimos, ele viu, por isso ele escreve o livro de Apocalipse, ele viu Jesus glorificado, mas não apenas naquele monte, mas ele viu a glória de Deus tomando conta de toda a terra. E ele viu que aquele homem que andava com ele não era um homem. Ele viu que aquele homem que andava com ele não havia nascido de apenas uma mulher, porque ele existia antes daquela mulher. Ele viu então que Jesus era o próprio Deus, que estava com o Deus Pai e o Deus Espírito Santo na formação de todas as coisas. Então aquilo enche o coração de João, de tal sorte que o livro de João, quando ele é escrito, parece que João ele está no momento de êxtase. João ele está no momento de glorificação, de exaltação tão grande, que é assim que ele começa o seu livro, o seu relato. Parece que João estava delirando, parece que João ele estava assim no momento de maravilhas. Então ele começa a escrever, porque não tinha como traduzir. Ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo, ele estava dizendo de Jesus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Posso ouvir um amém? Não? Olha que coisa linda é quando João ele vai testemunhando e diz: esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram. Perdão, vem aqui comigo no versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas que coisa linda! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém? João não precisava relatar de um momento, aquele momento que se tornou como um aperitivo. Foi um momento tão estrondoroso para aqueles discípulos, mas para ele foi um aperitivo, porque na ilha de Pátimos, quando ele se encontra com Jesus no livro de Apocalipse, podemos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, e nós vamos encontrar João, esse João que escreve o mesmo Evangelho de João, simplesmente fascinado com aquilo que ele estava vendo. Abra comigo a Bíblia no último livro de Apocalipse. Olha que coisa linda. Primeiro versículo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao servo João. Olha que coisa maravilhosa. Diz lá no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi exilado por causa da palavra, por conta da perseguição. Dizem
diz a tradição que não conseguiram matar João, então decidiram exilá-lo na ilha de Patmos. Achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aquele passa o nome das 7 igrejas. No versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, exigido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, João, ele estava simplesmente fascinado, porque ele teve uma experiência real e viva com o Senhor Jesus. Ele sabia de fato e de verdade quem era Jesus. Os judeus, quando Jesus apareceu, os judeus, eles ficavam rodeando Jesus. Eles ficavam querendo saber quem era aquele homem que operava milagres, que realizava curas, que tinha palavras de sabedoria, que tinha entendimento das coisas. Quem era aquele homem que falava com eles? Os judeus ficavam aguardando a chegada do Messias. Eles ficavam sempre perguntando. E desde Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, não havia se levantado nenhum profeta por meio dos judeus. E eles estavam aguardando. E quando Jesus opera milagres, eles ficam simplesmente fascinados, porque eles começam a dizer: se levantou um outro profeta em nosso meio. E eles estavam achando que Jesus poderia ser um outro Elias, um outro Eliseu, um outro grande profeta. Que homem era aquele? E eles estavam até admirados com aquilo que Jesus fazia. Eles acreditavam mesmo que Jesus era um profeta. O problema foi o dia em que Jesus, no templo, disse que estava consumado aquela palavra, porque ele então se declarou que era o próprio Deus, que ele era o Messias, que ele era o Cristo que havia de vir e havia chegado. Então aquilo causou um alvoroço na cabeça dos judeus, porque eles criam que ele podia ser um profeta, porque as coisas que ele fazia, como o próprio Nicodemos disse: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se Deus não estiver com ele. Ou seja, aquele homem que era um dos principais dos judeus, que era uma autoridade, ele reconhece em Jesus um poder sobrenatural e diz: Deus tem que ser